Bom dia, Já. E aí, meu irmão, tudo bem? tudo jóia? E você, como é que você tá? Opa, acho que deu uma travadinha, é isso? Não sei se foi aí. Tá me Não, ouvindo? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu também agora tô te ouvindo. Só Tá uma travadinha, normal, acho que no tá? começo. Então tá ok. Então tá Só bom. pra dar um sustinho na gente. Só pra brincar um pouquinho. Isso aí, dormiu bem, irmão? Descansou Tudo, bem? tudo em paz. E você? Também, cara, também. Tive gravação ontem, né, no podcast, então foi bom. Boa, boa. Acho que deu uma travada. É, deu uma osciladinha aí, né? Tá Mas normal agora, aí agora? agora pra mim tá normal. Pra mim também tá normal. Então vamos lá. Tá. Quer começar, meu irmão? Quer puxar o assunto? Pode ser, cara, pode ser. Podemos conversar. É isso. Vamos ver aqui o que a gente consegue desenvolver hoje. Cara, é muito engraçado porque, assim, hoje eu tava de madrugada, tem uma cachorrinha que dorme com a gente, né? E às vezes ela pede pra descer, às vezes ela pede pra subir na cama, geralmente ela vem do meu lado e aí ela pede pra descer, então se eu tô dormindo ela me cutuca assim, o pé a perna, o pé pra poder descer. E hoje de madrugada foi engraçado porque ela desceu, aí já era quase umas 4 e pouco da manhã, ela pediu pra subir de novo. Aí eu acordei, aí eu não consegui dormir mais. Uau. Aí eu fiquei lá deitado e aí a cabeça começa a processar, né? Começa a vir uma série de coisas na cabeça que você está acordando, a Aham. cabeça já deu uma descansada, então começa a vir aquele monte de pensamento assim, né? E eu comecei a prestar atenção, falei, cara, deixa eu prestar atenção quais os pensamentos que vêm, né? É, a primeira coisa que veio, assim, são as coisas que tinha que fazer durante o dia, né? Putz, não posso esquecer Uhum. de fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, 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 tal. Depois começaram a vir umas coisas, assim, mais relacionadas a metas, as coisas, algumas coisas que estão atrasadas, outras coisas que não é preciso fazer. Eu falei, cara, beleza. Só que aí eu percebi que eu estava prestando atenção, eu estava conseguindo observar meu pensamento, né? Eu falei, pô, que engraçado, cara, porque normalmente você tá num processo, né, no dia a dia, fazendo as coisas, e você não tá nesse processo. Geralmente, esse processo de você observar o pensamento, você busca ele quando você está no processo meditativo. Então, como eu tinha acabado de acordar e estava mais ou menos assim, naquele, né, você não consegue dormir, mas também não está totalmente desperto, fica, né, a cabeça trabalhando, eu comecei a prestar atenção, falei, cara, engraçado que eu estou conseguindo distinguir uma coisa e outra, né? E aí eu falei, realmente existe uma diferença entre aquela consciência, né, daquilo que realmente eu sou, com aquilo que eu penso. Mas é possível a gente chegar nesse ponto, né, que a gente busca muitas vezes meditando, né, que várias vezes a gente para durante o dia, de manhã, durante o dia, à noite, começa a fazer uma meditação justamente buscando esse entendimento, buscando essa percepção, né? E observar o pensamento e deixar o pensamento ir embora. E aí justamente eu consegui, eu falei, cara, por que eu estou conseguindo fazer isso agora? E por que eu não estou conseguindo? Por que às vezes, na maioria das vezes, né? Quando a gente tenta fazer, entrar num processo meditativo, não é possível conseguir isso. Aí eu falei, é justamente, acho que pelo estado de presença, né? Porque eu acordei, eu estou aqui, embora as coisas estejam vindo na minha cabeça, eu ainda não estou totalmente envolvido, né, emocionalmente, digamos assim, com o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, ou seja, o processo está vindo, ou seja, as coisas estão, eu tô lá abrindo os arquivos, digamos assim, né, mas eu não estou executando nenhum efetivamente. Acho que seria uma boa analogia isso. Ou seja, os arquivos estão abrindo, né? Eu estou indo Uhum. lá clicando e estão abrindo, mas efetivamente eu não estou executando, não estou trabalhando com nenhum deles. E foi muito legal porque eu falei, cara, então é, 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 talvez realmente o importante seja conseguir entrar nesse estado, né? Aonde você
está ali totalmente presente, você tem consciência daquilo que você está pensando, você tem consciência do momento que você está e tudo mais, mas a tua consciência, ela não está envolvida, né, emocionalmente, principalmente, né, com as coisas que você está envolvendo, tá pensando, que estão passando ali na tua cabeça. Porque era engraçado porque pareciam duas coisas um pouco diferentes, né? E eu já vi algumas pessoas relatando isso também, e é uma coisa meio. As pessoas geralmente costumam falar que é a questão do observador, você realmente conseguir observar. Então, é um pensamento que, né, depois eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, lógico, depois eu despertei, né, o despertador tocou e tal, e aí você já começa a entrar no piloto automático, ele levanta, faz café, faz isso, faz aquilo e tal, já começa a ficar mais no ativo. Mas realmente, se você consegue entrar num estado, né, de presença, você consegue entrar num estado onde você consegue observar aquilo que vem na tua mente, aquilo que está passando na tua cabeça, né? Mas você não se envolve com aquilo, você não se deixa envolver com aquilo, você não, como é que eu poderia dizer, não se relaciona, né? Não tem uma parte emocional com aquilo, né? Realmente você consegue entrar num estado que você fala, pô, a coisa realmente é um pouco diferente daquilo que a gente imagina. Agora, aí me ficou uma dúvida, né? Como que eu vou conseguir fazer isso durante o dia, né? Durante os meus períodos de meditação? Talvez seria entrar realmente num estado mais relaxado, num estado que você fica meio sonolento, né? É, mas para você poder entrar nesse estado que você Continua, tô te ouvindo. ficar nesse estado mais relaxado, que você fica mais sonolento, seria necessário que você fizesse talvez ficasse num estado assim, mais tranquilo, né? Mais em paz, entendeu? Mais presente realmente. Porque, pensa bem, quando você vai dormir, né? Você começa a relaxar, teu corpo começa a ficar relaxado e você começa a ficar no estado mais em paz, mais tranquilo, mais sereno. E aí as coisas vão vindo e a gente vai entrando naquele torpor e a gente não percebe. Mas no despertar hoje, né, no momento que eu acordei com a minha cachorrinha, eu estava nessa sensação relaxado, mais tranquilo, né, mas estava um pouco mais consciente. Então talvez seria buscar isso para poder conseguir realmente entrar mais nesses estados, né, e poder conseguir realmente ter uma noção maior dessa separação entre a consciência e separação entre aquilo que realmente nós pensamos. Porque nós ficamos tão envolvidos naquilo que nós pensamos no dia a dia, né? E isso mexe tanto com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que é difícil a gente conseguir ter essa percepção. E quando a gente consegue ter essa percepção, você fala, cara, quanta coisa que eu fico criando, quanta coisa que eu fico pensando, e não tem necessidade nenhuma, né? Eu só estou despendendo energia, só estou me preocupando à toa. E aí realmente é o que vai fazer valer a pena você estar nesse momento presente. Você está aqui, um agora, né? E está desfrutando de tudo isso que está aqui. Está desfrutando de todas as coisas. Ou seja, você realmente entrar nessa posição aí de observador. Mas para isso precisa estar no estado mais relaxado, no estado mais de paz. Que Uhum. é uma coisa que a gente precisa exercitar, precisa buscar. Porque, né, a gente justamente sai disso por conta das preocupações que a gente tem, das projeções que a gente fala. Então foi muito engraçado porque tudo aquilo que a gente vem comentando, a gente vem falando, né? E eu, pelo menos eu busco de uma forma mais consciente. Hoje a coisa fluiu de uma forma inconsciente, foi muito interessante, cara. E é engraçado que dá uma sensação assim muito de leveza, de tranquilidade, né? De paz. Você fala, cara, realmente a coisa tem um pouco a ver com o treinamento que eu fiz, né? De você estar tá na sua essência, né? Você buscar leveza para fazer as coisas. Então, eu acho que as coisas vão começando, as pecinhas do quebra-cabeça, automaticamente elas vão se juntando, cara. E aí é maravilhoso, né? Uma travada? Travou não? Não, agora eu parei de falar, não. Ah, então tá.
Meu irmão, eu não sei, você foi falando, eu fui me teletransportando para um momento na minha vida. É, Você ficou em onda teta ali, né? Acho que sim, acho Você que tá ali sim. no, você tá consciente, mas você tá num estado preparativo para uma outra onda, né? Isso. Esse é o processo de sono. Para a galera entender, às vezes eu faz tempo que eu não faço isso, mas antigamente eu assistia muita televisão. E aí, de repente, você chegou de algum lugar, tá meio cansado, você liga era um hábito, né? Liga a televisão. Aí você começa aqui, não dá 5 minutos, tu já tá aqui meio apagado. Aí vinha minha mãe, desligava a TV. Na hora que ela desligava a TV, mãe, eu tô assistindo. É. Já aconteceu isso? Tipo E assim, muitas vezes. né? Tu não parece, para quem tá de fora, tu tá dormindo, mas você não tá dormindo ainda. Você tá nessa onda teta. Você tá abrindo ali um portal, vamos supor assim. Por que que eu fiz essa relação e vai fazer sentido? Eu fiz em um período é, Theta Healing. Eu Hum, fiz algumas sessões de Theta Healing, que é uma forma que é utilizada para quebra de crenças limitantes. boa. Então, a pessoa vai ali, a pessoa que está te conduzindo nessa onda, né? Ela vai ali te levando para esse estado. Que não sei, você não chega lá e já entra na onda, né? Por isso Theta Healing. E ali ela começa, e você é consciente, você responde as coisas, você tá no. Cara, tá agitado aqui o Eric. Desce, cara. Grande E é. aí você é conduzido a isso. Então, você foi falando, eu fui indo para essa situação de, de pensar assim, cara, faz sentido o que o Marcos está falando e foi assim que aconteceu. E foi assim que algumas coisas foram trabalhadas. Então, há uma oportunidade aí, né? Você foi falando, foi, opa, dá uma oportunidade aí. Porque você já fez, Tata Healing? Não, nunca cheguei a fazer, não. Então, praticamente você entrou nisso, né? Você entrou nesse estado. Então, há uma forma da gente estar presente. Marcão, acho que deu uma travada aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tô Deu uma ouvindo sim. travadinha aqui. Deu uma pausa no teu. Mas beleza, vamos lá. Então, fica aí uma curiosidade aí para quem estiver assistindo, né? Dar uma pesquisada, porque é algo que vale a pena. Às vezes no meu caso, eu fui em busca da permissão para evoluir, para ter mais Uhum, grana, para ter mais sabedoria, porque dependendo da tua origem, né? Eu que vim de família pobre e tudo mais, você está acostumado a viver numa escassez de pensamento, financeira, né? Limitações territoriais, né? Você começa a entender que, eu não faço parte disso, meu mundo é aqui, e não é assim que funcionam as coisas. Só que você tem que estar disposto a romper, né, esses ciclos, né, que já vêm sendo trazidos aí de outras gerações, né, de ancestrais. Então alguém tem que ter a coragem de quebrar isso. E como que a gente faz isso? Ajuda, conhecimento. Conhecimento é libertador, né? E uhum. aí eu vou linkar também, então hoje vai ficar uma live bem provocativa. Eu gravei com o Gustavo Amaral. Não sei Hum. se você conhece, ele é do nosso clube. Eu já ouvi falar, E, cara. cara, meu irmão, ainda tô digerindo tudo que foi falado. Então fica a dica aí pra galera. Ele largou a carreira militar, ele tinha 10 anos de exército, conheceu a namorada e fizeram uma viagem nos países vizinhos aqui, 3, 4 países vizinhos. E aí, quando voltaram, ele decidiu, ele e ela, vamos viajar o mundo de mochilão. Então, eles conheceram 65, 67 países em Nossa. 2 anos. E aí você fala assim, meu Deus, mas como assim? Como assim? Explica, sabe?
E o que mais me chamou a atenção, ele falou, cara, olha lá os vídeos, tá no YouTube, ali era a minha outra versão. Então, qual a analogia que eu quero trazer para hoje? Com o que você trouxe, com o que eu experienciei ontem, né? Por mais que eu não tenha feito um mochilão na vida, mas eu aprendi muita coisa ali, muitas decisões tomadas, sabe? Assim que você fala, poxa, aqui eu preciso intensificar, poxa, aqui eu acho que eu estou sendo um pouco cruel comigo, né? Opa, aqui eu estou deixando a coisa passar e não estou abraçando, sabe? Então você começa a refletir. E o que você trouxe foi um acordar, né? É. Então, logo no início do dia, os arquivos aqui começaram a querer, porque é normal a gente acordar e ter a vida que a gente tem, né? Sim. Cada um tem a sua vida, a sua rotina. E nesse acordar, opa, peraí, mas são ainda X horas. Não é hora ainda. Arquivos, segura a onda aí. E aí nisso você teve a oportunidade de acessar cada um deles. Durante o dia, às vezes a gente falou sobre isso, né? Sobre o barulho que acontece. E a gente como não tem o silenciar, né? Então é importante a gente buscar uma forma de silenciar todos esses arquivos que foram abertos, né? E como que você pode fazer isso? Focando em apenas um deles, Uhum. né? Então tá vindo aqui. Por exemplo, você tem uma atividade para fazer e aí você começa a fazer e começa a vir um aqui, outra aqui. Aí você já saiu dessa daqui. Aí você se desorganiza, né? E aí, tendo é, algo para se apoiar, né? Lógico que você tem que exercitar isso. Então, uma delas é o que que eu tenho que extrair desses arquivos que estão sendo abertos? Alguma coisa está acontecendo aqui, cara. Sim. E a outra é, às vezes a gente não consegue. E aí vem essa chuva de arquivos aí, né? Mentais, né? De janelas abertas. Exato. Como que eu faço para lidar com elas? Aí é onde a gente pode consultar o nosso passado mais próximo, o nosso passado mais distante, para lidar com algumas situações da vida. Então, assim, pô, cara, hoje não tem como eu reclamar, velho. Hoje pode acontecer o que aconteceu, eu não vou reclamar de nada. Já é um hábito que eu tenho de ainda não extinguir, né, mas por ser humano que sou, mas é um hábito de, tipo, enxergar coisas boas aonde não estão enxergando coisas boas. Então, situações que acontecem comigo, que ao invés de me desesperar, ao invés de, né, se abalar, peraí, cara, obrigado, Deus, por isso estar acontecendo, o que posso extrair daqui, né? Aí você lembra de alguma coisa que você já enfrentou lá atrás, alguma coisa que você ouviu da pessoa que passou por isso. Então, ontem me deu muita força para hoje ter escutado de um cara que saiu com a sua esposa, com uma mochila nas costas, pedindo carona, pedindo para ficar nas casas dos outros, porque existe um aplicativo que antes era gratuito, ele falou o nome, mas, cara, foi tanta informação tão valiosa que esses detalhinhos é só pesquisar na internet que tá tudo certo. Mas existe um aplicativo onde você se hospeda na casa das pessoas, né? As pessoas recebem os mochileiros. E ele foi fazendo isso, cara. Você foi conhecendo país por país, 67 países em 2 anos. Então teve muito perrengue, mas teve muito aprendizado. E é o que mais chamou a atenção, até para não ficar tão longa a live, ontem, antes de iniciar a live, né, eu acho que eu já comentei aqui, eu leio a Bíblia todos os dias. E a leitura que eu estava ontem era em Marcos 5, se eu não me engano, ou 6, onde Jesus fala para os discípulos, ele reúne os discípulos e fala: vocês vão levar palavras, né? Porque vem muito daquela questão de que você no seu habitat ali, na sua, né, na sua origem, você não é valorizado. Sim. Precisa você ir para outro lugar para ser valorizado, né? Sim. Jesus deu uma ordem ali para os discípulos: ó, vocês vão pregar a palavra, não levem nada. Não leve a sandália que você está calçando, é a veste que você está. E vão indo às casas. Quem receber, ali você fica.
Quem não receber, você sacode até a poeira daquele lugar e segue, e segue. E ele foi falando, irmão, de coisas que foram acontecendo na gravação. Eu interrompi ele para falar disso. Falei, meu irmão, hoje eu li sobre isso, cara. Jesus dando essa missão, né? E Jesus está aqui conosco, né? Assim, para quem acredita, cara, ele está sempre presente. E assim, às vezes você tem que ser lançado, você tem que se lançar a uns desafios para viver o extraordinário. Hoje ele vive uma vida totalmente diferente, mais consciente com a sua família, seus dois filhos, né? Tá no Brasil, tá profissionalmente resolvido. Então, assim, às vezes você precisa seguir um pouco a tua intuição, né? Dar espaço, porque as coisas vão vir. Lembra que a gente, uma live, falou que sobre aquilo que a gente precisa, a gente já tem? Você Sim, precisa ter ali a paciência, a consciência de que isso é uma pura verdade e seguir. E seguir os planos que Deus tem para nós, né? Então, tinha momentos que ele nem imaginava, cara, assim, tava com fome, e aí vinha alguém e dava o alimento para ele, é, assim, do nada, ele, não, não, mas não tem, eu acho que ele passou por muitos países que a língua é espanhol, então ele ficou fluente, e aí, quando aconteceu uma cena como essa, não, não, não tenho dinheiro e tal, isso ia lá, não, é para você, tal. E aí ele também um costume no Ramadá, né, que o- aí, eles gente, acabam eles acabam fazendo, né, que eu esqueci o país que ele falou que estava, mas enfim, os judeus acabam fazendo os judeus, né, que fazem o Ramadá, né, os palestinos, né? palestino. Então ele estava para aquele lado e ele ia se hospedar em uma das casas, e aí, devido a essa cultura que é muito bonita deles e tal, eles ficam em jejum o dia inteiro, e aí quando o sol entra ali no horizonte, toca a sirene, e ali é o momento que eles podem se alimentar, aí fazem ali o ritual, né, as preces, as orações, e aí o que que ele achou, me chamou muita atenção, cara, porque eles estavam ali, pô, o dia inteiro em jejum, né? Ele era o momento de se alimentar. E primeiro eles davam primeiro o alimento para quem estava sendo, para quem é um novo que está chegando ali, sabe? Sim, Então, assim, são muitas culturas, são muitas coisas aí que a gente não conhece. Por que que eu dei uma estendida nesse assunto? Porque vale a pena, se aquilo que não está fazendo a gente encontrar o fio da felicidade, o caminho de estar satisfeito, de ser grato. Cara, vai ler um livro, vai viajar. Ele me deu o livro dessa viagem, né, que ele legal, fez. Então, vai legal. ler um livro assim que possa despertar, né, que possa acordar essa consciência e aí fazer o que a gente vem propondo aqui todos os dias. Começa o dia de uma forma diferente. Começa o dia agradecendo. Começa o dia dando espaço para essa onda teta aí te falar alguma coisa, sabe, te libertar de alguma crença limitante. Então, é o convite de hoje. É isso aí, cara, muito bom. Eu não conheço, ó, ouvi falar dele, eu não conhecia a história assim profundo, mas, pô, depois Eu agora, vou, eu vou te chamar. Hoje a Camila vai fazer uma endoscopia, mas aí eu vou ter um pouquinho de tempo ali enquanto ela faz o exame. Eu vou te mandar uma mensagem ó, no WhatsApp, boa, tá boa, bom? boa, 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 Então é boa. isso. Vamos, Isso vamos. aí. Vou tirar foto. Feito. Boa. Um ótimo dia. Para você também, meu irmão. Gratidão. Um beijo para todos aí, fiquem em paz. Até mais tarde. É isso aí. Valeu. Um Valeu, tchau, abraço. tchau.